Há quem diga que o mundo gira em torno dele. Verdade ou não, ninguém discute que, além de perpetuar a espécie, o sexo é a grande fonte de deleite da humanidade. E, mais do que isso, quem se dedica a essa prática como se fosse uma prazerosa modalidade esportiva ainda conquista outras benesses para o corpo e para a mente. Talvez você questione, afinal, quantas transas por dia, semana ou mês são necessárias para garantir tanta saúde assim? Não há resposta. Até porque quantidade não tem a ver com qualidade, diz o urologista e terapeuta sexual Celso Marzano, de São Paulo. Desde que o casal se sinta bem com uma relação diária ou semanal, o organismo já vai tirar proveito. Mas, diante dos bons efeitos que apontaremos a seguir, talvez você não pense duas vezes para intensificar sua atividade entre os lençóis. Proteção cardiovascular. O coração pode até sair ganhando de verdade quando um sexo mais caliente marca a presença no dia a dia. Durante a relação sexual, como em um exercício físico moderado, há um aumento temporário do trabalho cardíaco e da pressão arterial, explica o cardiologista José Lazuli, da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Para preservar as artérias, contudo, é preciso suar a camisa no mínimo 30 minutos diários 5 vezes por semana. Nem todo mundo consegue fazer sexo com essa duração e frequência, observa um especialista. Então, a mensagem é somar às noites intensas uma corrida ou caminhada no parque pela manhã, por exemplo. Recado à turma que tem hipertensão descontrolada ou doença coronariana: consulte um médico. Nesses casos, tanto o coração pode atrapalhar o sexo quanto ele pode atrapalhar um coração com problemas. 2. Remédio contra a dor. Durante o bem bom, o corpo fabrica uma porção de substâncias, entre hormônios e neurotransmissores. Uma delas é a endorfina, a mesma que dá as caras quando se pratica um exercício físico por alguns minutos. Essa molécula capaz de aliviar as sensações dolorosas é descarregada para valer no ápice da relação, o orgasmo. Ela é o maior analgésico do nosso corpo, afirma a médica Ruth Clapausch, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E sua ação se prolonga após o ato sexual. Os especialistas estão começando a acreditar que, somada ao trabalho da ocitocina, outro hormônio liberado na hora do gozo, a endorfina ajuda a aplacar dores crônicas na cabeça e nas juntas. 3. Basta o excesso de estresse. Ninguém precisa ser cientista para saber que uma boa transa apaga a quase inevitável tensão do dia a dia. Mas saiba que até os pesquisadores estão cada vez mais interessados nesse potencial, que é maior quanto mais intenso for o sexo. Um estudo da Universidade de Paisley, na Escócia, constatou: os voluntários que faziam questão da penetração respondiam melhor a situações estressantes. A atividade sexual diminui o nível de ansiedade, diz o urologista Joaquim de Almeida Claro, da Universidade de São Paulo. O USP só se deve tomar cuidado para não transformar o sexo a dois numa mera descarga de estresse, lembra a psicóloga Ana Canosa, da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. É que, nesse caso, vira algo mecânico, quase obrigatório, sem envolvimento emocional. Aí não tem graça, e nem tanto efeito. 4. Autoestima. Lá em cima, qual o órgão do seu corpo que mais se aproveita de uma extenuante sessão a dois? Ele mesmo, o cérebro. Ora, lá se encontra o verdadeiro terminal do prazer. Quem agrada constantemente essa central de instintos e emoções ganha uma baita massagem no ego. A autoestima melhora porque o indivíduo se sente desejado pelo outro, resume a psicóloga Ana Canosa, de São Paulo. E não pense que essa guinada no astral se deve apenas ao orgasmo. As preliminares também são fundamentais, sobretudo para a mulher, que precisa ser tocada e beijada. A excitação promove uma maior liberação de hormônios, aumentando o tamanho do canal vaginal e as chances de chegar ao orgasmo, diz o ginecologista e obstetra Francisco Anelo, do Hospital e Maternidade São Luís, em São Paulo. Ou seja, tudo que antecede a penetração tem o seu valor para o corpo e para a mente dos parceiros,
mas sem orgasmo não se usufrui de todo o bem-estar após aquele acúmulo de tensão, diz Ana. 5. Mais prazer, menos gordura. Para manter a forma, homens e mulheres podem se dirigir a uma quadra de futebol, a uma piscina ou, por que não, a uma cama. Ora, o sexo é saboroso esporte de dupla. É óbvio que não dá para pensar em eliminar a barriga de chope ou definir a silhueta apostando apenas nisso. Mas ele não deixa de ser um aliado da queima de pneus. O esforço de uma atividade sexual equivale, em média, a um trote a 7,5 km por hora, calcula o cardiologista José Lazoli. Dependendo da intensidade da relação, é possível queimar de 100 a 300 calorias, contabiliza Anelo. 6. Defesas reforçadas. Fazer sexo 1 ou 2 vezes por semana tornaria o sistema imune mais preparado para entrar em combate. É o que sugerem pesquisadores americanos que compararam amostras da saliva de pessoas sexualmente ativas com as de voluntários que pouco se aventuravam na cama. Eles concluíram o seguinte: quem transava com certa frequência abrigava mais anticorpos. O resultado, no entanto, ainda carece de um consenso entre os médicos. Isso porque, para muitos deles, uma defesa a mais apostos não seria fruto da atividade sexual em si. Há, sim, trabalhos mostrando que pessoas felizes têm melhor resposta imunológica. E a atividade sexual sem dúvida traz felicidade e qualidade de vida, pondera Joaquim Claro. 7. Músculos fortalecidos. Não dá para elevar o quarto à condição de academia, mas a atividade entre 4 paredes exige o esforço de alguns grupos musculares. Tudo depende, por exemplo, das posições na hora H, mas é possível trabalhar as coxas, o dorso e o abdômen. No caso das mulheres, a relação ainda cobra a movimentação dos músculos da vagina. Há um aumento do fluxo sanguíneo para a região, conta a fisioterapeuta, especialista em urologia Sofia Souto, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que fica no interior paulista. Durante o orgasmo, por exemplo, há uma contração dos músculos pélvicos, diz. Quando unida a exercícios específicos para aumentar o controle da própria vagina, a relação ajudaria a tonificar sua musculatura, diminuindo o risco de problemas como a incontinência urinária. 8. Lubrificação. Nota 10. Essa é para as mulheres que se aproximam da menopausa ou já atravessam o período marcado pela derrocada do hormônio feminino. Um dos principais reflexos da queda de estrogênio é a falta de lubrificação na vagina, um problema bastante comum, que leva à secura nessa região. Mas aquelas que, após essa fase, mantêm relações sexuais tendem a apresentar menos atrofia do órgão genital, conta a ginecologista Carolina Carvalho Ambrogini, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Já as mulheres que raras vezes se divertem com o companheiro não só sofrem mais com o incômodo como também podem sentir mais dores durante a penetração. 9. Para dormir pesado. Sim, uma noite tranquila também depende de uma cama movimentada. O que o casal costuma comprovar na prática a medicina sabe explicar, a relação favorece o relaxamento muscular, afirma o urologista e terapeuta sexual Celso Marzano. Isso porque, graças ao orgasmo, o corpo recebe uma enxurrada de substâncias que não demoram a agir, fazendo com que o indivíduo sinta uma mistura de bem-estar e exaustão. O sono costuma vir depressa depois de um sexo mais vibrante, observa Marzano. Mas, caro leitor, aguarde mais um pouco antes de